Olha só, em virtude aos 155 anos da cidade de Catu, trouxemos aqui hoje, né, Patrícia Nascimento, a idealizadora do blog Catu Relíquia, que vai falar um pouquinho aqui com a gente, né? Patrícia, como se deu esse interesse pela história do município? A história de Catu, a história de todas as cidades assim, em si, sempre me interessou. Como eu resido na cidade de Catu desde 2013, então eu sempre tive essa curiosidade em saber a história da cidade que eu resido. O Catu Relíquias, ele nasceu diante dessa dinâmica, mas não voltado para uma página de acervos que acabou se tornando. Começou com a ideia de minha fissura por casas antigas e eu pensei, nossa, vou criar uma página voltada para coisas antigas, e foi quando nasceu o Catu Relíquias, que acabou se tornando depois uma página de acervos catuenses. Bom, sabemos que seu blog, ele possui um acervo incrível, né? Então deu muito trabalho reunir todos esses documentos? Em partes sim, outras partes não, porque assim, logo quando bem no início, os próprios seguidores começaram a enviar, né? Fotos, vídeos, algumas coisas assim, de coisas que hoje a gente olha e a gente tenta imaginar como era isso naquele tempo, né? Mas muitos dos nossos acervos veio de seguidores da própria página. Então vamos lá, como você enxerga a história de Catu? É bem interessante, era uma zona rural que se tornou uma cidade da laranja se tornou a cidade do petróleo, né? Bem interessante esse contexto. Quais seus temas favoritos dentro do nosso contexto histórico? Acho que todos os temas sempre são curiosos. A cidade, a parte alta da cidade que não existia, veio existir já na década de 40, e só tinha a parte baixa, mas sempre tem aquela parte favorita, né, que sempre me chamou mais atenção, é de uma família indígena como é o nome? No Arlindo Pereira, que chamam de Gogó da Ema. Bem interessante a história deles. Fala para nós um fato curioso na história aqui do município. O fato curioso que eu acho muito interessante aqui vem dessa família indígena que eu conheci, né? Eles contam que a tataravó, quando os portugueses chegaram aqui, conheceram logo essa tataravó deles, né? E ela foi presa por um português. Durante tempo, ela ficou presa por esse moço, e até que ela começou a gostar dele, né? Constituíram uma família. E foi quando veio uma senhora chamada Dona Roxa, né? Que é filha dessa índia, e foi a primeira casa, o primeiro sítio na rua Arlindo Pereira, que antes era só mato, né? Era no Gogó da Ema, que veio o sítio Vista Alegre. E daí tem esse casarão, já não reside ninguém, mas é uma casa dessa época, toda de taipa, bem interessante. Quando a gente entra é uma viagem no tempo, aqueles pisos de barro ainda, né? Com em partes uns pisos vermelhos, né? Daquela cera vermelha, é bem interessante. Eu gostei muito de conhecer esse pessoal. Agora, Patrícia, nos dê aí as considerações finais. Então, quero convidar, né, para quem estiver nos vendo, assistindo, e todos vocês também para poder participar, né? Curtir lá, seguir um pouquinho conhecer o nosso trabalho, o nosso acervo, né? De Catu Relíquias, @CatuRelíquias, né? Contamos muito sobre a história de Catu, tem muita coisa boa ainda para vir. A gente deu uma pausa justamente por conta muita gente trabalhando, né? Mas a gente deu uma pausa, mas a página ainda está nativa, né? Convido vocês a poder conhecer o nosso trabalho